Olá, boa tarde. Meu nome é Francenila Rodrigues Júnior, eu sou professora do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Sertão Pernambucano, IF Sertão PE, né, Campus Salgueiro. Eu vou apresentar o trabalho intitulado Site de Enigmas para incentivar o aprendizado e a pesquisa, onde esse trabalho foi desenvolvido juntamente com os alunos José Ronaldo Gonçalves Ferreira e Elânio Leal Alves. Esse trabalho ele iniciou, né, da pesquisa e percepção da dificuldade de aprendizado de alguns estudantes em aprender determinados assuntos, né, e tendo em vista que a formação dos estudantes é algo fundamental para a vida profissional, né, deles e da sociedade em geral. Então, a gente resolveu criar um mecanismo para que eles pudessem ter um pouco, provavelmente, de mais facilidade para resolver, para estudar os assuntos cotidianos, né, os assuntos escolares. Para Halber et al., né, existem 3 habilidades básicas que devem ser adquiridas pelo estudante no processo de alfabetização: aprender a ler, aprender a escrever e aprender a resolver problemas matemáticos. Então, foi pensando nessas 3 habilidades básicas que a gente resolveu criar as categorias do nosso site. E os sites como o Khan Academy, que são ambientes que ensinam matérias do ensino médio fundamental, eles têm uma didática bem parecida com a sala de aula tradicional, né, onde o aluno senta, estuda e depois tenta resolver problemas. E aí, no nosso caso, a gente tentou trazer aqui uma abordagem inversa, né, onde os problemas são apresentados e o aluno, a partir das dúvidas que ele teria, ele poderia consultar outros materiais. Então, esse projeto ele tem o objetivo de criar um site no estilo de games, com enigmas de modo de perguntas e respostas, né? Então, a gente colocou nesse site vários assuntos, como história, geografia, linguística e matemática, para estimular o conhecimento e a pesquisa. E ele tem como base a informação, né? Onde o aluno ele tenta resolver primeiro e, quando ele tem dúvidas, ele pode pesquisar em fontes de informação, como livros, documentos, vídeos, áudios e outros meios que ele ache pertinentes, né? Então, em relação ao referencial teórico, eu trouxe aqui frases de 3 autores, né? Frases não, informações, né? De 3 autores. Então, primeiro aqui, que as consequências do desenvolvimento não eficaz do raciocínio lógico refletem-se futuramente quando os estudantes passam a se deparar com níveis cada vez mais elevados de situações em que precisam agir de forma lógica e organizada. Então, essa parte de raciocínio lógico foi uma das áreas abordadas no nosso site. Segundo Halber et al., as dificuldades podem surgir ao interpretar um texto ou até mesmo no momento de se expressar de forma lógica. Muitas pessoas possuem dificuldades em expressar suas ideias de forma lógica e organizada. Dessa forma, mesmo tendo grandes ideias, se não conseguirem validar de forma clara suas convicções, não conseguirão sustentar as mesmas. E pesquisadores renomados na área, né, apontam que os jogos podem promover diversas habilidades, como tomada de decisões, raciocínio estratégico, concentração e resolução de problemas, né? Isso foi publicado na revista Pluri em 2019. Então, foi baseado nessas informações que a gente foi tentando traçar como seria mais ou menos a modelagem do nosso site. Em relação à metodologia, né, inicialmente a gente estudou essas necessidades, né, o que seria que a gente poderia, o passo a passo para a gente criar o nosso site. Então, inicialmente a gente estudou as linguagens de programação para ver qual seria utilizada, né, através de livros, auxílios em sites, para desenvolver a base de conhecimento. Depois foram colhidas as questões que iriam compor o site e, em seguida, deu início o desenvolvimento do produto, que é a criação do site de enigmas, né, que terá 2 métodos de jogo, um de perguntas e respostas com textos, imagens, vídeos, áudios ou links, e outro com o tipo roteiro, onde terá enigmas que podem ser fotos, textos ou links que estão em toda a página. Depois, o desenvolvimento de um sistema de dicas que pode diminuir os pontos ou pode ajudar o usuário a entender a questão. Para responder esses enigmas, o usuário poderá fazer pesquisas na internet, usar livros ou documentários e só ganhará pontos se responder os enigmas corretamente. Então, aqui a gente tem a entrada do site, né, com o usuário, ele digita o nome de usuário, o nickname, né, pode ser um apelido, ele seleciona o nível de perguntas e aí ele clica em começar.
Ou então, ele clica lá em roteiro, né, para poder ele utilizar essa outra parte, e depois ele pode visualizar o ranking e ele pode visualizar também informações sobre a nossa equipe, né? Aqui a gente tem uma imagem do ranking dos usuários que fizeram o primeiro teste no site, né? Então, aqui a gente tem a classificação, o nickname, o tipo que ele escolheu, né? Qual foi o nível feito, quais foram as fases que ele passou e qual foi a pontuação obtida. Aqui a gente tem informações sobre a gente, né? Sobre nós. Funcionamento do site, né? A gente tem os botões responder, dica e não sei, né? Então, quando ele clica lá no Enigma, ele pode escolher uma dessas informações. E a gente tem também, se ele for responder, o campo para digitar a resposta, né? E aí a gente tem o botão verificar para ele ver se a resposta está correta ou não. Então, aqui a gente tem um exemplo, né? Então, por exemplo, a gente tem um local. Aqui, no caso, a gente tem uma dica, quer dizer, desculpa, a gente tem uma dica, e aí ele, a partir dessa dica, né, se ele tiver clicado lá no botão dica, ele vai escolher aqui se ele já pode escolher responder, né, ou se ele quer pedir outra dica, ou se ele vai escolher se ele vai clicar no botão não sei. Aqui outro exemplo de dica, ó, então cada vez que ele for clicando em dica, pode ser que apareçam mais dicas para ele. Aqui no modo perguntas, né, a gente tem um exemplo da página, né, onde tem uma imagem, e aí a gente tem aqui uma dica também do que seria, e aí ele pode clicar em responder dica ou não sei. Aqui a gente tem o modo roteiro, né, se ele clicar no modo roteiro sobre um determinado assunto, vai ter alguma explicação, vai ter fotos, vai ter vídeos, vai ter algum material sobre aquele conteúdo. E aqui a página final, quando ele finaliza tudo, né? A criação do site ele foi feita em HTML e CSS, né? Que são ferramentas básicas para desenvolver site e para melhorar a aparência dos sites, o CSS no caso. O JavaScript e o PHP são linguagens de programação que foram usadas para fazer a parte lógica do sistema. O SQL é uma linguagem para consulta de banco de dados, onde foi usada para a gente fazer essa manipulação dos dados dos usuários, eles seriam guardados e manipulados. Os enigmas, né? Eles são pesquisados em sites, livros e documentários, todos feitos e escritos com partes das pesquisas, né? Aí tem os níveis fácil, médio, difícil e muito difícil. Os resultados, né? Os enigmas criados para os testes sobre descobrimento do Brasil, o assunto básico inicial, para obter resultados sobre a primeira versão do site. Então, a gente fez essa pesquisa com alguns alunos sobre esse assunto. A pesquisa foi aplicada depois da utilização do site para avaliar a experiência e opiniões sobre o site e melhoras tanto aparentes quanto em questões de enigmas e dificuldade do site. Como bons resultados sobre a avaliação do site, onde 50% dos usuários gostaram do site e outros 50% ficou entre aí mediano e bom. Então, a gente tem aqui, né, o primeiro gráfico mostrando a qualificação dos usuários, né? Então, a maior parte aqui disse que o site era muito bom e o restante falou mediano e uma parte menor que era bom, né? Então, a quantidade de votos por cada nível do site, né? A maioria aqui utilizou os níveis fácil, médio, difícil e muito fácil. Então, a gente tem aqui a quantidade de votos para cada um deles. E aí, visando as dificuldades, né, dos alunos em alguns assuntos, esse projeto iniciou a criação de um site de games com enigmas, no estilo perguntas e respostas, para, de forma simples, auxiliar no estudo de matérias comuns por meio de incentivo à pesquisa e o estudo, fazendo testes com alguns usuários e dando suas notas sobre o site, sobre enigmas e sugestões para melhorias do site. Com esperança de uma atualização e melhoras sugeridas pelo usuário, é necessário um aprimoramento dos enigmas para cada dificuldade, acrescentando matérias e ajustando o site para uma interface mais agradável. Então é isso, muito obrigada. Aqui a gente tem as referências, né, e os agradecimentos.